Olá, pessoas! Continuando a nossa série de aulinhas sobre física térmica, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno da dilatação. Dilatação é um assunto que está ali no módulo 2 da frente 1, se eu não me engano, é página 8 ou 9, eu já confiro com vocês. Da primeira parte, então, de física do mundo maravilhoso da física térmica. Então, se tu pegar ali no livrinho, deve estar aparecendo para vocês na tela agora. A parte de dilatação é justamente, então, o segundo módulo da parte de física térmica. Vamos lá, vamos começar começando. Como sempre, eu vou ir fazendo um resuminho que eu vou escrevendo aqui. A qualquer momento tu pode pausar o vídeo, tirar um print da tela, fica à vontade. Primeira coisa, então, o que é dilatação? A ideia da dilatação é o seguinte, a gente viu nas últimas aulas que temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Temperatura alta, que é quando tu aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. Uma das consequências disso é que conforme as moléculas ficam mais agitadas, elas ocupam mais espaço. Então, normalmente quando tu esquenta alguma coisa, ela aumenta. Se tu esfria, ela encolhe. Isso é o que a gente chama de dilatação. É esse fenômeno que significa que varia o tamanho do objeto quando varia a temperatura. Ao variar a temperatura. Normalmente o que acontece é que quando tu aumenta a temperatura, como as moléculas ficam mais agitadas, elas ocupam mais espaço. Então aumenta o tamanho do objeto. Do mesmo jeito, se tu esfria um objeto, as moléculas ficam menos agitadas, ocupam menos espaço e o objeto encolhe. Essa mudança de tamanho é o que a gente chama de dilatação. Parênteses, a gente vai ver daqui a pouco. A minha câmera tá meio louca, né? Ela tá, olha só, tá meio loucona. Tá brilhando, apagando, o celular tá louco. Mas tudo bem, a gente vai ver, vou tentar superar isso aqui. A gente vai ver que existem exceções, tá? Existem substâncias que às vezes, quando tu esquenta, ela encolhe, mas a gente vai falar disso depois. Por enquanto, a gente vai falar de substâncias normais. Então, quando tu esquenta uma coisa, ela aumenta, quando tu esfria, ela encolhe. Isso que a gente chama de dilatação. A primeira coisa, antes da gente sair fazendo conta, a gente tem que entender o seguinte. Eu até vou esconder minha cara um pouco para vocês não se distraírem tanto com ela daqui a pouquinho. Mas a ideia é que eu quero saber o que influencia na dilatação. Ou seja, o que influencia na hora que eu esquento um material e dele começa a aumentar de tamanho. Pegar uma barra de ferro e esquentei, ela vai aumentar um pouquinho. O que influencia no quanto ela vai crescer? Ou seja, o que faz uma coisa dilatar mais ou menos? Tem basicamente, gente, 3 coisas que importam para saber se o material vai dilatar muito ou pouco. A primeira delas, talvez seja a mais óbvia, é a variação da temperatura. Que eu falei primeiro e escrevi embaixo, tudo bem. A variação da temperatura. Quanto mais varia a temperatura, mais agitadas ficam as moléculas, mais espaço elas ocupam, mais o objeto cresce. Ou seja, quanto mais tu esquenta, mais o objeto vai dilatar, por exemplo, aumentar de tamanho. Outra coisa que faz diferença é o material. Dependendo do material, alguns materiais dilatam com mais facilidade do que outros. O que acontece é que em alguns materiais as moléculas estão bem presas. Então, mesmo que tu esquente, elas não conseguem se afastar muito. Isso é um material que dilata pouco. Em outros materiais, as moléculas estão bem soltas, então é mais fácil delas se mexerem, quer dizer que o material aumenta e diminui de tamanho com mais facilidade. Então, alguns materiais dilatam com mais facilidade do que os outros. Os metais, por exemplo, normalmente são materiais que dilatam bastante, ou seja, que eles dilatam com facilidade. É por isso, por exemplo, o fato de que o material faz diferença, não sei se já aconteceu com vocês de tentar abrir aqueles vidros de conserva, que é tipo uns vidros de pepino, que é uns potes de vidro, o pote em si é de vidro e a tampa é de metal. Deixa eu até fazer um desenho aqui, ó. Aqueles potes, às vezes de geleia, sei lá o que tu tá fazendo, o que tu guarda, mas tu tem um pote que é de vidro, por exemplo, e tu tem uma tampa de metal. E às vezes esse pote não tá abrindo, tá meio duro, tu tem que chamar alguém mais forte do que tu, ou usar os teus conhecimentos de física. Uma coisa que tu pode fazer para tentar abrir esse pote é pôr ele embaixo de água quente. Não sei se vocês já viram isso. Pega esse potinho, coloca
esquenta a água, ou se tu tiver na torneira direto, ou esquenta um pouco de água numa chaleira e coloca ali sem queimar as mãos, né? E coloca um pouquinho, tu vai ver que a tampa abre com mais facilidade. Por quê? Quando tu esquenta, as coisas aumentam de tamanho. Se fosse todo mundo feito do mesmo material, o pote e a tampa do mesmo material não ia fazer diferença, porque o pote iria crescer, a tampa também iria crescer, e se os dois crescerem juntos, continua igualmente apertado. A chave da coisa é que a tampa normalmente é de metal e o pote é de vidro. O metal dilata mais fácil que o vidro. Então, quando tu esquenta, a tampa aumenta mais de tamanho do que o pote que está embaixo. E isso quer dizer que a folga aumenta. Então, a tampa fica mais frouxa. Por isso que é mais fácil de abrir. Então, resumindo, o material faz diferença. Alguns materiais dilatam com mais facilidade do que outros. Por incrível que pareça, isso aqui é importante para uma série de coisas, deixa eu até pôr a minha cara aqui, que às vezes a gente não se dá conta no dia a dia. Por exemplo, imagina que tu é um dentista e tu vai pôr tá atendendo um paciente que tá com uma cárie, e tu vai pôr um material ali para tapar o buraco do dente, uma obturação, acho que esse é o nome. Só que esse material que vai tapar o buraco do dente, ele não pode ser feito de qualquer material. Ele tem que ser feito de um material que tenha um comportamento para dilatação parecido com o material do dente. Por quê? Imagina, por exemplo, que quando tu tomou uma coisa quente, se esse material que está tapando um buraco do teu dente aumenta, dilata, minha câmera tá muito louca, desculpa por isso, mas se esse material aumenta, dilata mais do que o buraco do dente, imagina, vai crescer o material que tá ali, mais do que o buraco do dente, esse material começa a causar, vai empurrar o teu dente e começa a causar dor. Ou se tu tomar uma coisa fria, ele encolhe mais que o buraco do dente, ele pode saltar para fora. E tu tem que voltar no dentista e gastar mais dinheiro, que talvez seja pior do que sentir dor. Então o importante é que tu tem que tomar cuidado quando tu vai misturar coisas no dia a dia, porque se tu vai esquentar elas juntos, tu não quer às vezes que uma aumente mais do que a outra. Então existem várias situações que a gente não se dá conta que a dilatação é importante, olha só. Mas existe mais uma coisa que importa. Além da temperatura e do material, o tamanho que tu tem no começo faz diferença. O tamanho inicial importa. Como assim? Coisas grandes dilatam mais. É que assim, ó, se eu te disser que tu tem uma barra de ferro de 1 metro de tamanho, daí tu esquentou ela e ela cresceu 1 centímetro. Se tu pegar uma barra de 2 metros de tamanho, quando tu esquentar ela, agora pensa que eu falei que 1 metro cresceu 1 centímetro, né? Se a barra tem 2 metros, cada metro vai crescer 1 centímetro. Então uma barra de 2 metros iria crescer 2 centímetros. Notem que uma coisa maior acaba crescendo mais, porque tem mais pedacinhos ali dentro que vão aumentando de tamanho e isso vai se somando. Então, coisas grandes dilatam mais. Normalmente, a gente só enxerga a dilatação com coisas grandes. É por isso que, por exemplo, em algumas situações, então, coisa grande dilata mais fácil. Isso quer dizer que é mais fácil tu ver a dilatação, por incrível que pareça, de uma ponte, de um trilho de trem que tem quilômetros de extensão, do que ver a dilatação de uma caneta, por exemplo. É por isso que ninguém se importa com a dilatação da cadeira quando tu senta a bunda na cadeira e o calor da tua bunda esquenta ela. A cadeira vai crescer um pouquinho? Vai, mas é quase nada. Agora, por que isso é um problema em algumas situações? Se tu pegar, imagina, por exemplo, trilhos de trem. Trilhos de trem tem quilômetros de extensão. Então imagina que aqui eu tenho um trilho, daí aqui tem outro trilho. E o que acontece, gente? Até meu desenho ficou meio ruim, deixa eu fazer de novo isso aqui. Mas imagina que eu tenho um trilho de trem. Como o trilho de trem tem um grande tamanho inicial, coisas grandes dilatam mais. Então, como os trilhos de trem normalmente têm quilômetros de extensão, se tu pegar um trilho de trem, a tendência dele é crescer bastante. Então imagina, por exemplo, num dia muito quente. Como esquentou esse trilho, ele é feito de metal, que é um material que dilata bastante, e ele tem um tamanho grande. Imagina que isso aqui tem quilômetros de comprimento. Esse trilho vai crescer bastante. Por que isso é um problema? Imagina, por exemplo, que aqui termina um pedaço do trilho e lá na frente tem um outro pedacinho. Se esses dois trilhos estiverem quase encostando um no outro, isso pode ser um problema, porque imagina que num dia muito quente, um trilho vai crescer,
o outro trilho vai crescer. Se eles estão pertinho um do outro, quando esses trilhos forem crescer num dia quente, eles se batem e pode começar a entortar, porque eles se empurram. E daí num trilho torto, quando passar o trem, ele pode cair e vai morrer todo mundo, o que não é legal. A menos seja num filme, né? Daí é maneiro ver o trem caindo. Mas então, como é que a gente resolve isso? Isso é um problema. É sério, quando tu vai fazer uma construção, um prédio muito grande, uma ponte muito grande, se um dia quente, a ponte quer aumentar de tamanho, se ela tá muito presa, ela não tem para onde ir, ela pode se bater em alguma coisa, vai entortar, vai rachar a ponte. Então, quando a gente faz estruturas muito grandes, na verdade, a gente tem que usar uma coisa chamada juntas de dilatação. O que é isso? Quando tu vai construir, por exemplo, um trilho de trem, o que acontece é que tu não deixa um trilho encostado no outro. Entre um trilho e outro, tu pode deixar um espaço para esse trilho poder, num dia quente, quando esse trilho crescer um pouquinho e o outro crescer um pouquinho, eles não se batem. Então, isso é o que a gente chama de juntas de dilatação. Não é só trilho que a gente faz isso. Ponte, tu tem que fazer isso. Entre um pedaço da ponte e outro, construções muito grandes, como shopping, prédio, entre um pedaço da estrutura e outro, tá construindo. Tem pedaços da estrutura que não estão encostados no outro. Tu deixa um espacinho entre eles para num dia quente ou frio, a estrutura ter espaço para aumentar e diminuir de tamanho sem um pedaço bater no outro. Então, resumindo, dependendo do alguns materiais dilatam mais fácil que outros, quanto mais tu esquenta, mais o material aumenta e coisas grandes dilatam mais. Uma coisa comprida vai crescer mais do que uma coisa pequena. E essa é a ideia da dilatação. O que a gente quer ver agora vamos falar um pouquinho de continhas, né? Como é que a gente calcula isso? A gente vai começar falando, na verdade, da dilatação dos sólidos. E daí, na próxima aula, a gente vê o que muda se tu tiver um líquido esquentando ou esfriando. Mas vamos começar com os sólidos. Tem 3, na verdade, tipos de dilatação. O primeiro tipo de dilatação que pode aparecer para vocês é o que a gente chama de dilatação linear. O que é isso? Dilatação linear é quando tu quer calcular a mudança do comprimento. Tu quer saber quantos metros ou centímetros uma coisa cresceu ou encolheu. Olha só, imaginem que eu tenho uma barrinha de metal aqui, e daí eu vou dizer que essa barrinha tem um certo tamanho. O tamanho inicial da barrinha, eu vou chamar de L0. Então, L0 é o tamanho que a barrinha tem no começo. E daí eu vou esquentar essa barrinha. Conforme tu esquenta ela, ela vai aumentar de tamanho. Então, daqui a pouco, ela vai crescer um pouquinho. Ela aumentou de tamanho. Esse pedacinho novo, esse crescimento da barrinha, eu vou chamar de ΔL. Lembra que delta é uma letra grega que em física quer dizer variação. Então, isso aqui seria a variação do comprimento. Esse pedacinho aqui, que no fundo é a dilatação, é o quanto a barrinha cresceu. É isso aqui que eu quero saber calcular. Quanto que a barrinha vai crescer na hora que eu esquento ou esfrio. Tem uma formulinha para isso. Eu vou escrever ela e eu já explico. Mas a variação do comprimento, ou seja, esse pedacinho aqui, quanto que a barrinha cresceu, como é que a gente calcula? Olha só, vamos usar um pouquinho de bom senso. O que importa para a dilatação? Tem 3 coisas que afetam o crescimento do material. Temperatura, material e o tamanho. Então, o que vai aparecer na formulinha? Essas 3 coisas. Aparece aqui o tamanho inicial vezes alfa vezes ΔT. Vamos explicar o que é cada uma dessas coisas. Calma, eu já vou explicar. O que é cada uma dessas coisas? Olha só. L0 é o tamanho inicial. É o tamanho que a barrinha tinha no começo. Vou pular um. O que é isso aqui? ΔT. Isso é o que a gente chama de variação da temperatura. Sempre que tu tiver essa letra aqui em física, delta quer dizer variação. E assim, delta, qualquer coisa em física, significa final menos inicial. Se eu tiver, por exemplo, o delta, uma vaca, o que é isso? Isso é a variação da vaca. E como é que a gente calcula a variação da vaca? É a vaca no fim menos a vaca no início. Olha só. Então, quando eu falo variação da temperatura, o que é isso? Variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. Por exemplo, se eu te disser que a barrinha começou a 20 graus e eu aqueci ela até 100,
O que é a variação da temperatura? Final menos inicial. 100 menos 20, isso é 80. Então, pensa que a mudança da temperatura de 20 para 100 foi 80. Então, o que vai na formulinha é a variação da temperatura. É o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu. Tá, e teve um cara que eu pulei. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a letra grega alfa. Parece um peixinho, né? Mas a gente dá um nome para isso. Esse alfa a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Olha só que nome bonito. Coeficiente de dilatação linear. Isso aqui. Isso aqui, gente, o alfa é um valor que depende do material. Como assim? Cada material tem o seu. Existe coeficiente de dilatação do vidro, coeficiente de dilatação do ferro, coeficiente de dilatação da ovelha. Então, isso é um valor que é tabelado em laboratório. Cada material tem o seu. A questão vai te dizer o valor, tá? Então não se preocupa. O valor do coeficiente, a questão normalmente vai te dar. Não precisa decorar nenhum valor. O que é interessante tu saber é que esse valor mede a facilidade do material dilatar. O que eu quero dizer com isso? Grande coeficiente de dilatação quer dizer que é um material que dilata com facilidade. Então a questão vai te dar o valor, mas saibam que quanto maior for esse valor, um alfa grande, quer dizer que é um material que dilata com facilidade. Por exemplo, no exemplo que eu fiz antes aqui em cima, ó, eu posso dizer que o coeficiente de dilatação do metal é maior que o coeficiente de dilatação do vidro. Isso é só um jeito de dizer que o metal muda de tamanho mais fácil que o vidro. Então, quando tu esquenta, o metal cresce mais. E se tu esfria, o metal encolhe mais. Então, esquenta mais ou encolhe... Desculpa, aumenta mais ou encolhe mais. O valor a questão vai te dar. Uma dica, normalmente o alfa é um valor pequeno. Para um sólido, vocês vão ver que nas questões o alfa vai ser blá 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 vezes 10 na menos 5, vezes 10 na menos 6. Então, normalmente ele é um número pequeno. Detalhe, ó, o que é essa coisa feia que eu escrevi aqui? Isso é a unidade do alfa. A unidade do alfa é graus Celsius na menos 1. Então, não se assustem, tá? Isso é só a unidade do coeficiente de dilatação. Eu já vou fazer um exemplo, tá? Então, a unidade desse alfa, deixa eu escrever aqui para vocês, graus Celsius na menos 1. Mas só o que eu estava dizendo para vocês é que normalmente o alfa é um número muito pequeno. O que isso significa? Ó, vamos ver matematicamente. Quando tu substituir o alfa aqui, como o alfa é pequeno, daí quando tu multiplicar, a resposta vai ser normalmente pequena. Ou seja, normalmente as coisas dilatam pouco. Quando que não vai dilatar pouco? Se o tamanho inicial for muito grande, isso compensa o fato do alfa ser pequeno e tu pode ter uma dilatação grande. É o que eu estava falando para vocês, resumindo. Coisas grandes dilatam com mais facilidade que coisas pequenas. Além disso, o material também importa. Último parênteses antes de eu ir para o exemplo. Para que serve essa formulinha aqui, ó? Vamos dizer que tu fez a conta, é L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Eu te dei os valores, tu multiplicou e achou esse cara. Daí tu fez a conta e achou que esse cara vale 5 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que a barrinha tem 5 centímetros? Não! Isso quer dizer que ela cresceu 5 centímetros. Então, essa formulinha serve para achar isso aqui, ó. Quanto que a barrinha cresceu. Toma cuidado com o pega-ratão. Se ao invés da questão perguntar quanto cresceu, a questão perguntar quanto ficou. Ou seja, vamos dizer que a questão te perguntou qual que foi o tamanho final da barrinha. Como é que tu acha isso? Bom, qual que é o tamanho que a barrinha tem no fim? O tamanho que ela tem no fim é o tamanho inicial mais o quanto ela cresceu. Então, se eu perguntar o tamanho final, tu vai fazer o quê? Pegar o tamanho do início e somar quanto que a barrinha cresceu. E daí, esse cara, quanto que a barrinha cresceu, tu descobre usando essa formulinha. Então, a única formulinha que, de certa forma, tu precisa decorar é isso aqui.
A variação do comprimento, o quanto a barrinha cresceu, é o quê? L0 vezes alfa vezes ΔT. Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai dar uma clareada nas ideias. Inclusive, se alguém quiser tirar um print desse resumo até agora, no fim eu deixo vocês tirarem um print do resumão, mas a formulinha é essa. Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Então, olha só, o exemplo que eu queria fazer agora com vocês é o exemplo da Torre Eiffel. Olha só, a Torre Eiffel, né, que fica lá na França, vamos dizer que ela tem um tamanho aproximado de uns 300 metros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que alguém mediu a temperatura da Torre Eiffel no meio do inverno e o tamanho deu 300 metros. E isso foi medido num dia em que a temperatura estava menos 10 graus Celsius. Então, no meio do inverno francês, alguém foi lá, mediu a Torre Eiffel e ela estava com exatamente 300 metros. E daí alguém voltou e no meio do verão agora, num dia quente de verão, a torre, agora vamos dizer que eu estou a 40 graus Celsius, o que aconteceu? De um dia frio para um dia quente, esquentou a torre, ela foi crescendo. Então, do inverno para o verão, a Torre Eiffel aumenta de tamanho. A minha pergunta é o seguinte, dado, ó, isso é um dado da questão, tá no enunciado. A Torre Eiffel é de metal, metal dilata bastante. O coeficiente de dilatação do material da Torre Eiffel é 1 vezes 10 na menos 5. A unidade é aquela coisa feia, graus Celsius na menos 1. Isso é um dado da questão. A minha pergunta é, quanto que a Torre Eiffel dilatou? Ou seja, quanto que a Torre Eiffel cresceu do inverno pro verão? Vamos lá, ó. Eu comecei a menos 10 e eu fui parar num dia a 40 graus. Como é que a gente calcula? Então a torre aumentou, esquentou. Como é que a gente calcula quanto que ela cresceu? Ó? A variação do comprimento é o tamanho inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Vamos lá. Qual que é o tamanho inicial da torre? 300 metros. No primeiro dia, lá no meio, no começo, ela estava com 300. Vezes, qual que é o coeficiente de dilatação? Tá aqui, 1 vezes 10 na menos 5, eu vou escrever direto 10 na menos 5. Vezes, qual que foi a variação da temperatura? Olha só, variação da temperatura é final menos inicial. A temperatura final é 40, daí menos a inicial, que é menos 10. 40 menos menos 10, ficou 40 mais 10, que é 50. Faz sentido, né? De menos 10 até 40, a temperatura variou, aumentou 50. Então, vou pôr um 50 aqui. Só fazer a conta, olha só. Vamos fazer o seguinte, multiplica os números primeiro. O 3 vezes o 5, isso deu 15. Daí tem mais 1, 2, 3 zeros. Então, é 15.000 vezes 10 na menos 5. Faz o seguinte, ó, vamos usar a notação científica para nos ajudar. Esses 3 zeros aqui significa 1000, significa 10 na 3. E aqui eu tenho 10 na menos 5. Olha só. O que a gente faz agora? Eu tenho uma multiplicação de potências de b na base. Ó. Então, tu vai fazer o seguinte. Aquele 15, vou até mudar a cor aqui, tu deixa ali. E o 10 na 3 junto com o 10 na 5, tu soma os expoentes. 15 vezes 10 na menos 2. O que? Metros. Vamos tentar escrever isso de um jeito um pouquinho mais amigável. 15 vezes 10 na menos 2. Ó. Esse 10 na menos 2 quer dizer que é 2 casas depois da vírgula. Então, isso é 0,15 metros. 0,15 metros, gente, é a mesma coisa que 15 centímetros. Isso quer dizer que a Torre Eiffel, do inverno para o verão, aumenta de tamanho e aumenta quanto? Ela aumenta 15 centímetros. É mais ou menos o tamanho dessa caneta que eu tenho aqui. Então, comparando do dia mais quente para o dia mais frio para o dia mais quente do verão, a Torre Eiffel aumenta, cresce cerca de 15 centímetros, olha só. Então, é assim que a gente faz conta de dilatação. Variação do comprimento é o tamanho inicial, vezes um coeficiente, vezes a variação da temperatura. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, que agora é um exemplo um pouquinho mais adulto, um exemplo um pouquinho mais complicado, tem que pensar um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos na fé. É um exemplo de trilhos de trem, olha só. Imaginem que eu tenho aqui, eu sumi com a minha cara feia de novo, alguns trilhos. Cada um desses trilhos, então isso aqui seria aqueles metais, aquela parte de metal do lado dos trilhos, né? Então aqui eu estou riscando agora as madeirinhas.
Então, isso é aqueles metais que tem na lateral dos trilhos. E isso aqui seria os pedacinhos de madeira, né? Do outro lado, eu teria o outro lado dos trilhos, como a merda desse desenho, mas eu acho que vocês entenderam. Imaginem que entre um trilho e outro, eu tenho cada trilho, cada pedaço de metal tem uma extensão de 50 metros, e entre um pedaço e outro, como eu falei, a gente deixa um espaço nos trilhos para eles poderem aumentar e diminuir de tamanho sem se bater. Entre um trilho e outro, eu tenho 4 centímetros. Eu dei um zoom desse pedaço aqui, ó. Então, esse desenho é só um zoom dessa região. Entre um trilho e outro, tem um espaço de 4 centímetros. Vamos dizer que tu foi do inverno para o verão e esquentou 40 graus. Então, tu tinha essa distância aqui num dia que estava a 0 graus, mas agora tu está num dia a 40, esquentou 40 graus. O que acontece? Quando esquenta, esse trilho vai aumentar de tamanho, então ele vem um pouquinho para cá. Esse outro trilho também aumenta um pouquinho de tamanho, os 2 trilhos ficaram maiores. O que acontece é que o espaço entre os trilhos diminuiu. Tu tem um novo espaço entre os trilhos, que eu vou chamar de X. Essa é a minha pergunta. Quando esquentar, essa variação de temperatura aqui, eu quero saber justamente qual que é o espaço que sobrou entre os trilhos. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos calcular primeiro quanto que cada trilho cresceu, para depois ver quanto que sobra entre eles. Se eu quero calcular a variação do comprimento, quanto que uma coisa cresceu, o que tu faz? É o tamanho inicial vezes um coeficiente vezes a variação da temperatura. Qual que é o tamanho inicial de cada trilho? Cada trilho começou com 50 metros de tamanho. Valor do coeficiente está aqui no enunciado. O coeficiente é 10 na menos 5. Por quê? Porque está escrito ali, 10 na menos 5. Vezes, qual que é a variação da temperatura? Está no enunciado, é 40. Vamos ajeitar isso aqui. 5 vezes 4 é 20, tem mais esses 2 zeros. Vezes 10 na menos 5. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra questão. Ó. Esses 2 zeros aqui, esses 3 zeros, desculpa, ficou 10 na 3. E tenho 10 na menos 5. Multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, isso fica 10 na menos 2. O quê? Metros. Se tu quiser escrever isso de um jeito mais simpático, esse 10 na menos 2 quer dizer que é 2 casas depois da vírgula. Então, isso é 0,02 metros. Olha só. Tá, e o que é isso? 0,02 metros, na verdade, são 2 centímetros. São 2 centésimos de metro. Para passar de metro para centímetro, é só fazer vezes 100. 1 metro são 100 centímetros. Então, daqui para cá, né, vezes 100, eu passei de metros para centímetros. Tu é obrigado a passar de metros para centímetros? Não, é só porque vai ficar mais fácil. Então, o que eu calculei? Que cada trilho, quando tu esquenta, vai crescer 2 centímetros. Agora, tu tem que tomar muito cuidado, porque muitos de vocês, ó, tá errado, mas o que talvez tu esteja pensando? Ah, esse trilho vai crescer 2 centímetros. Esse também cresce 2. Bom, se tinha 4 e cada um cresceu 2, eles vão se bater, vai sobrar 0 entre eles. Não, tem um pega-ratão. Ah, qual que é o pega-ratão? Olha só. Deixa eu até apagar isso que eu escrevi aqui, porque tá errado. Tem que se dar conta que esse trilho que eu desenhei aqui, ele não tá preso na parede. O trilho, ele cresce para os dois lados. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que o trilho vai crescer 2 centímetros, o que eu quero dizer é que ele cresce 1 centímetro para cá e ele cresce 1 centímetro para cá. Entenderam a lógica? 2 centímetros é o que ele cresce no total. Como ele vai crescer para os dois lados, ele cresce 1 para cada lado. No caso da torre, eu não me preocupei com isso, porque a torre não vai entrar dentro do chão. Então, tudo que ela cresce é para fora. Mas um trilho que está solto em cima do chão, ele consegue crescer igualmente. Então, ele cresce metade para cada lado. Tá, mas isso que... Ó, que pega... É difícil pensar nisso na hora da prova, tá? É uma questão difícil. Então, cada trilho vai crescer, na verdade, quando eu digo que ele cresce 2 centímetros, eu estou dizendo que ele cresce 1 para cada lado. Então, se eu voltar para cá, esse trilho só veio para frente 1 centímetro. O outro centímetro está lá do outro lado. Opa, apontei para o lado errado. Mesma coisa aqui.
Isso aqui é 1 centímetro. Reparem que se tu tinha 4 entre eles e agora tu tem um para cá e um para cá, quanto que sobrou nesse espacinho? 4, aqui tem 1, sobrou 2. Então a resposta é que a distância que sobra entre os trilhos é 2 centímetros. Olha só que emocionante. Tá? De novo, isso não é uma questão fácil, tá? Mas fica aqui a dica. É um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? A gente vai fazer umas questõezinhas do livro agora e vai dar uma clareada nas ideias. Então vamos adiante, olha só. A gente vai ver mais algumas 2 coisinhas de teoria, daí depois a gente volta e faz umas questõezinhas do livro para praticar. Mas, pessoal, se tu tá preocupado com fórmula, que formulinha que... A única formulinha que eu passei até agora, se tu tiver essa preocupação, foi essa formulinha aqui. Olha só, a gente estava falando da dilatação linear. O que é isso? Dilatação linear é quando tu quer saber a mudança de comprimento. Existe também a dilatação superficial. O que é isso? Imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, uma chapa de metal. Tem um quadrado de metal, uma chapa de metal. Daí eu falei para o DJ para fazer diferente, para botar chapa quente, para a gente dançar. Eu esquentei esse pedaço de metal. Daí, conforme tu esquenta esse pedaço de metal, daqui a pouco tu vai ter um quadradão maior, que é o que eu estou tentando desenhar aqui. Ficou meio ruim, mas a ideia é que quando tu... Meu Deus! Mas a ideia é que quando tu esquenta esse metal, ele vai aumentar de tamanho. E ao invés de... A gente aprendeu a calcular quanto que cada lado cresce. Eu poderia calcular quanto que esse lado cresceu ou quanto que esse lado cresceu. Mas quando uma coisa grande aumenta de tamanho assim, ao invés de perguntar quanto que o tamanho mudou, tu tem que se dar conta que a área também está maior. Porque olha só, inicialmente, qual que era a área ocupada por esse quadrado? Era essa área que eu estou riscando em azul aqui. Isso era a área inicial, que eu vou chamar de A0. Quando tu esquenta, agora essa chapa está maior, ela está ocupando uma área maior. Isso que eu estou pintando agora é justamente a variação da... Opa, troquei a cor sem querer. Isso é justamente a variação da área. Isso que eu estou pintando agora em vermelho é quanto que a área cresceu. Então, isso aqui é a variação da área, é o crescimento da área. E eu quero calcular isso. Isso é o que a gente chama de dilatação superficial. É quando a questão te pergunta quanto que a área aumentou. Gente, é bem fácil, tá? Vocês vão ver que a lógica das fórmulas era a mesma. Como é que a gente calculava a variação do comprimento? Tamanho inicial, alfa, delta t. Como é que a gente vai calcular a variação da área? Quanto que a área cresceu? É bem fácil. Quanto que a área cresceu é o quê? O que vai aparecer aqui? A área inicial, tu pega a área no começo, vezes. Tem uma letra grega aqui, isso é um coeficiente que depende do material, vezes a variação da temperatura. Notem que é a mesma estrutura. Tu tem o valor da área no começo, vezes. O que é esse beta? Isso aqui é a letra grega beta. O que é isso? Isso é o que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Então, coeficiente de dilatação linear era o alfa, que é para comprimento. Coeficiente de dilatação superficial, pensa superfície, área, é o beta. É para calcular a variação da área. E ΔT, de novo, é a variação da temperatura. Existe, na verdade, uma relação entre o beta, que é para área, e o alfa, que é para comprimento. Pensa que comprimento é uma dimensão. Quando tu fala de área, tu está falando de 2 dimensões. Ele cresce para um lado e para o outro. Então, o beta, na verdade, como é 2 dimensões, ele é aproximadamente o dobro do alfa. Então, tome muito cuidado que às vezes a questão não te dá o valor do beta no enunciado. Ela diz sutilmente, o coeficiente de dilatação linear é tanto. A questão te deu o alfa. Daí ele pede para calcular a mudança da área. Daí tu tem que usar o beta, que é para superfície, que é para área. Como é que tu acha? Tu pegar o alfa e multiplica por 2, isso te dá o valor do beta.
Então, a estrutura da formulinha é a mesma. Normalmente, quando a gente fala de distância, a gente usa em metros. Quando a gente fala de área, normalmente a gente usa metros quadrados. Então, a unidade de área é metros quadrados. Eu tenho, na verdade, um pega-ratão para vocês, que é muito comum de cair em questões. Ó. Uma pergunta. Imagina que eu tenho aqui, que nem eu tenho lá em cima, eu tinha uma chapinha de metal. Se eu esquentar ela, ó, então mais ΔT, variou a temperatura. Agora, essa chapa de metal está maior. Tá, isso a gente já tinha visto. Mas a pergunta é o seguinte, eu vou pôr um furo aqui. A minha pergunta é, quando eu esquentar, será que o furo aumenta ou diminui? O que será que acontece? Pausa o vídeo, reflete a respeito, deixa nos comentários, só aumenta ou diminui. Se eu não ler comentários aumenta ou diminui, eu vou tirar ponto da média de vocês. Não, nesse momento, pausa o vídeo e deixa no comentário. Aumenta ou diminui o furo? Fica aí, faz a tua aposta. Quem acertar ganha o prêmio. Que prêmio? Satisfação pessoal. Não, falando sério, gente, o que será que acontece? O furo aumenta ou diminui? A resposta é que o furo aumenta. Muita gente fica com a impressão... Opa, até... Então, quando tu esquentar isso aqui, o lado de fora aumenta e o lado de dentro também. Quando a coisa esquenta, o furo aumenta. Lembra da rima? Às vezes, olha só. Por que às vezes as pessoas acham isso meio confuso? Porque tu pode ficar com a impressão que o material vai crescer para os dois lados. E quando esse material crescer, tu poderia ficar com a ilusão que ele vai crescer para dentro do furo e iria fazer o furo encolher, né? Só que isso não é verdade. As moléculas, elas não se mexem para qualquer lado. Elas se mexem no sentido de se afastar. Imagina, por exemplo, as moléculas que estão aqui na borda desse furo. Pergunta: se tivesse encolhido o furo, essas moléculas elas teriam se afastado umas das outras? Não, elas teriam se aproximado. Então as moléculas não se mexem de qualquer jeito, elas se mexem no sentido de se afastar. Ou seja, quando a coisa esquenta, o furo aumenta. Se tu tiver um anel, gente, e tu esquentar ele, não acha que esse anel vai virar um donut, tá? Pelo amor de Deus. Quando a coisa esquenta, o furo aumenta. Quando tu esquentar o anel, o lado de fora aumenta, o lado de dentro também. Então, de novo, imaginem que a dilatação é como dar um zoom numa foto. Vai todo mundo crescer proporcionalmente. Então, o lado de fora aumenta, o furo também. Então, se tu esquenta, o furo aumenta, né? Se tu esfria, o furo encolhe. Imaginem que é que nem dá um zoom numa foto. Isso quer dizer que se tem um anel preso no teu dedo e tu esquentar esse anel, ele vai ficar mais frouxo, porque o lado de fora aumenta, o furo também aumenta, a folga aumenta. Professora, quer dizer que se eu tenho um anel entalado no meu dedo, eu posso meter a minha mão no fogo do fogão, com os bicos do fogão aceso, daí vai esquentar o anel, ele vai soltar. Tu vai perder a mão queimada antes, mas sim, quando o anel esquenta, o furo aumenta, ele fica mais frouxo. É a mesma lógica da tampa, que foi um dos primeiros exemplos que eu dei hoje. Então tomem cuidado, isso é um pega-ratão bem comum, tá? Eu vou até fazer uma caveira... Opa, eu sempre uso a caneta errada. Eu até vou fazer uma caveira aqui para chamar a atenção. Tá? Então cuidado com isso. O furo é um bom pega-ratão. Cuidado. E não é só uma caveira, é uma caveira em chamas. Tá? Para chamar bastante a atenção de vocês. Inclusive, é uma caveira em chamas com uma cobra. Olha que maneiro. Se alguém quiser tatuar isso aqui, inclusive, eu recomendo. Tá? Tomem bastante cuidado com isso. Cuidem o caso do furo. E olha só, eu já falei... Olha que emocionante. Quando tu fala de comprimento, tem uma formulinha. Daí a gente já falou também, quando uma coisa aumenta, a área muda. Daí a gente aprendeu a calcular a variação da área. O que faltou a gente calcular? A variação do volume. Quando um objeto aumenta de tamanho, o volume que ele ocupa também aumenta. Então, isso é o que a gente chama de dilatação volumétrica. É quando a questão te pergunta a variação do volume. Como é que a gente calcula isso? A variação... então, aqui tu tem um volume inicial, aqui tu tem um volume final. A minha pergunta é, qual que foi a variação do volume? Quanto que ele aumentou? A variação do volume é o quê? É o volume inicial vezes um coeficiente que depende do material vezes a variação da temperatura. Notem que o formato da fórmula é sempre o mesmo. Esse cara aqui é a letra grega gama, a gente chama de
coeficiente de dilatação volumétrica. Então, quando tu fala de variar volume, é esse cara que vai na formulinha. E existe uma relação do gama com o alfa. Como o volume é 3 dimensões, o gama vale aproximadamente o triplo do alfa. Se tu quiser, tu pode resumir tudo desse jeito, ó. O alfa sobre 1 é igual ao beta sobre 2, que é igual ao gama sobre 3. Eu não gosto muito de escrever assim, tá? Mas o que tu achar mais fácil de lembrar. Eu prefiro lembrar que falou em área, tu usa o beta, e como a área é 2 dimensões, é o dobro do alfa. Falou em volume, tu usa o gama, esse cara aqui. Falou em... E o gama, como volume, como é 3 dimensões, tu usa que ele é o triplo do valor do alfa. E de novo, cuidem o pega-ratão. O que é isso aqui? Isso é a variação do volume. Se eu quiser saber o volume que tu tem no fim, como é que tu acha? O volume que tu tem no fim é o quê? É o volume do início mais o quanto cresceu. Tá? Então, essas, no fundo, são as 3 formulinhas de dilatação. Então, olha só, gente, vamos dar uma olhadinha nas questões do livro, ali para dar uma praticada. Vamos começar pela questão 1 mesmo, que está ali na página 9, a gente vai fazer algumas das questões de sala agora. Meu Deus, até a minha bolinha ficou horrível, mas vamos lá. O que diz a questão, se alguém quiser acompanhar pelo livro, mas ela diz que a tabela de dilatação, blá blá blá, o coeficiente do ferro, o coeficiente linear do ferro é 13 vezes 10 na menos 6. O que isso significa, então? Ó, falou em coeficiente de dilatação linear, ele está falando do alfa. E ele te disse que o alfa do ferro é 13 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Lembra, coeficiente de dilatação linear é o alfa. Se falar em coeficiente superficial, daí é o beta que tu usa para a área, que daí é vezes 2. Pega esse valor, multiplica por 2. Como é que ficaria o valor do beta? Vamos até escrever aqui. O beta é o dobro do alfa. 13 vezes 2 daria 26, vezes 10 na menos 6. E assim vai. O gama é o triplo do alfa. Então, se tu quiser calcular a mudança de volume, é o triplo. 13 vezes 3 dá 39, vezes 10 na menos 6. A unidade é meio feia. Mas vamos lá, lendo a letra A. O que diz a letra A? A letra A te diz o seguinte, que se tu tivesse uma barra de ferro de 10 metros... e ela sofreu uma variação de temperatura de 20 graus, ele quer saber se ela vai crescer 2,6 centímetros. Vamos ter que fazer a conta para conferir. Como é que a gente faz essa conta? Olha só, quer calcular a variação do comprimento? Isso é o L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Qual que é o tamanho inicial? 10, está no enunciado. O alfa, 13 vezes 10 na menos 6. Qual que foi a variação da temperatura? Tá ali, 20. Como é que a gente faz essa conta? Ó? Dica. Multiplica os numerozinhos primeiro. O 13 com o 2 vai ficar 26. Agora conta os zeros. Tu tem 1, 2 zeros aqui. Então isso é 10 na 2, 10 ao quadrado. E tu tem também esse 10 na menos 6 que eu ainda não mexi. Agora, próximo passo. Multiplicação de potências de mesma base, ó. Tu conserva a base e soma os expoentes. Então, deixa aquele 10 ali, soma os expoentes. 2 com menos 6 vai ficar 10 na menos 4. O quê? Metros. Como eu coloquei o tamanho inicial em metros, eu achei a variação do comprimento em metros. Se tu quiser escrever isso de um jeito mais simpático, 26 vezes 10 na menos 4 metros, tu poderia dizer que é 0,0026, né? É isso que esse 10 na menos 4 quer dizer. Que esse número aqui, ó, tu ocupa 4 casas depois da vírgula. Tá, só que ele não colocou em metros, ele colocou em centímetros. Como é que eu passo de metros para centímetros? Tu poderia fazer regra de 3, se tu quiser. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. 0,0026 metros vai dar x centímetros. Ou tu pode lembrar que é vezes 100. Pensa que os centímetros, C de 100. Então, 0,26 metros. Vou passar para centímetros, vezes 100.
Quando tu multiplica por 100, essa vírgula vai andar 2 casas. Então, isso ficou 0,26 centímetros. Qual que é o pega-ratão? Ali na questão tá 2,6, mas a gente calculou 0,26. Ou seja, a letra A está errada. Tá todo esse cálculo para descobrir que a letra A está errada. Vamos para a próxima. O que diz na letra B? Vamos dar uma espiada ali. A letra B te diz que o coeficiente superficial, esse é o beta, tu usa para calcular área, é 169. Não, ó, eu até escrevi isso agora há pouco, por acaso do destino, mas o beta tá aqui em cima, né? O beta é o dobro do alfa. Se o alfa é 13, blá blá blá, o beta é o alfa vezes 2, é o dobro, é 26. Então a letra B tá errada. A letra C, vocês vão ver que tá certa. Vou até anotar aqui já. O que diz na letra C? A letra C te diz que se tu tiver uma variação de temperatura de 1 grau e o tamanho inicial da barra fosse 1 metro, ele te diz que a variação do comprimento vai ser 13 vezes 10 na menos 6. É só tu conferir, ó. Joga na formulinha. Como é que eu calculo a variação do comprimento? L0 vezes alfa vezes ΔT. Qual que é o tamanho inicial? 1. Qual que foi o alfa? 13 vezes 10 na menos 6. Peguei daqui, ó. E qual que é o ΔT? Ele te disse que é 1. Isso deu 13 vezes 10 na menos 6. 1 vezes 1 vezes 1, né? Ou seja, para esses valores aqui, a variação do comprimento deu isso? Sim. Então, a letra C vai ser a resposta certa dessa questão. Olha que alegria! Toma cuidado que a letra D te diz que o beta vale 20... Desculpa. A letra D te diz que o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vale 39. Daí tu vê esse 39, tu vai marcar com... Mas toma cuidado. O gama é 39 vezes 10 na 6, ó. Menos 6, desculpa. Ali na alternativa está escrito como 10 na menos 18. Esse expoente aqui que está na alternativa está errado. Tu não multiplica o expoente por 3, só multiplica o número por 3. Então a letra D também está errada. Resumindo, a resposta certa dessa questão vai ser a letra C, de clamídia. É uma questão mais chatinha, porque tem que ficar testando as alternativas, mas não tinha muito o que fazer. Vamos fazer a questão 2, que é uma questão teórica, vocês vão ver que ela é um pouquinho mais simpática. Então, olha só. A questão 2, acompanhem aqui comigo. A questão 2 diz o seguinte, tu tem 2 copos de vidro, A e B, só que o A está dentro do B. E eles estão em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Isso só quer dizer que os dois estão em temperatura ambiente. Daí tu quer soltar os copos. Daí ele quer saber, nas alternativas, o que funciona? Letra A, vou pegar o copo B, que é o de fora, e colocar ele em água fria e encher o A com água quente. Gente, se tu colocar água quente no de dentro e água fria no de fora, o de dentro expande e o de fora encolhe. Eles vão apertar mais. Então a letra A não te ajuda a soltar os copos. Letra B, tu vai pôr água quente só no copo A. Se tu colocar água quente só no copo de dentro, ele expande e aperta mais contra o copo de fora. Não funciona. Letra C, tu vai mergulhar o B em água gelada. A mesma coisa. Se tu só esfriar o de fora, ele encolhe e aperta mais o ar. Não funciona. Letra D de diarreia, tu vai encher o A com água quente e mergulhar o B em água gelada. Gente, mesma coisa. Se o A esquentar, ele expande. É que na primeira dizia que tu... desculpa. Na letra A dizia que tu ia esfriar o B e ia colocar água em temperatura ambiente no A. Então o A nem ia aumentar. Mas na letra D diz que tu vai esquentar o A e esfriar o B. Mesma coisa. Se o de dentro expandir e o de fora encolher, não vai dar certo. Letra E, é a única que sobrou. Se tu colocar água gelada no A e quente na B. Isso funciona. Água gelada no A, o A encolhe, água quente na B, o B aumenta, isso aumenta a folga entre eles. Se o de fora aumentar e o de dentro encolher, daí solta com mais facilidade. Então, a letra E vai ser a resposta certa da segunda questão. Podem ver que é uma questão teórica. Só voltando para cá, então, eu queria dizer para vocês o tema de casa de vocês.
E fazer essas questõezinhas dos exercícios propostos, 1, 2, 4, 8, 9 e 10. A 10 é a mais chatinha dessas. As outras questões a gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz. Mas então façam essas questõezinhas de tema e espero que tenha ajudado. Gente, muito obrigado pela atenção. Deixem dúvidas nos comentários e até a próxima.